Existe uma verdade que ninguém te conta. A raiva que você engole e a tristeza que você esconde não desaparecem. Elas descem, mergulham fundo nas camadas invisíveis do seu corpo, onde nenhum remédio alcança, onde nenhuma palavra acalma. Jung sabia disso. Ele chamou de sombra, aquilo que você rejeita em si mesmo, mas que continua vivo, pulsando, corroendo. E aqui está o perigo real. Cada emoção não vivida se transforma em sintoma físico. Seu corpo se torna o palco onde a alma grita. A raiva reprimida inflama seus órgãos. A depressão desacelera seu coração, adormece seu sistema imunológico, apaga sua vontade de viver. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquela exaustão sem motivo aparente, aquela dor que médico nenhum explica, aquela sensação de estar desmoronando por dentro enquanto sorri por fora. Isso não é coincidência. É o seu inconsciente tentando te acordar. E o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga suas emoções e sua saúde. Porque existe uma conexão oculta entre o que você sente e o que você adoece. E ela está ativa agora, enquanto você lê isso. A raiva não expressa não some. Ela fermenta. Transforma-se em veneno silencioso que corrói suas artérias, eleva sua pressão arterial, sobrecarrega seu fígado. Jung dizia: tudo aquilo que negamos em nós mesmos se torna destino. E a ciência confirma. Estudos mostram que pessoas que reprimem raiva crônica têm 300% mais chances de desenvolver doenças cardíacas. Seu corpo interpreta cada explosão emocional contida como uma ameaça de sobrevivência. O sistema nervoso simpático dispara. Cortisol inunda sua corrente sanguínea. Adrenalina mantém você em estado de alerta permanente, mas você nunca luta, nunca foge, apenas engole. E o que acontece? Seu corpo começa a atacar a si mesmo. Inflamação crônica, gastrite, hipertensão, enxaquecas que surgem do nada, tensão muscular que vira dor crônica. Você acha que está controlando a raiva, mas na verdade, ela está controlando você por dentro. E aqui está o segredo que poucos descobrem. A raiva não é sua inimiga. Ela é uma mensageira, mas você precisa entender a língua que ela fala antes que seja tarde demais. A depressão não é apenas estar triste. É uma invasão silenciosa que desliga seus sistemas vitais um por um. Seu corpo entra em modo de preservação extrema, como se estivesse se preparando para morrer. Jung chamava isso de morte psíquica, quando a alma se retira e o corpo continua funcionando no automático, mas sem vida real. E aqui está o que a ciência descobriu. A depressão crônica reduz a atividade do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela motivação e pelo significado. Seu sistema imunológico enfraquece, sua produção de serotonina despenca. Suas células literalmente envelhecem mais rápido. Telômeros encurtam. Inflamação sistêmica aumenta. Você não está apenas triste, você está biologicamente se apagando. E o pior, a depressão te convence de que isso é normal, que você é fraco, que é culpa sua. Mas não é. É o seu inconsciente te forçando a parar, a olhar para dentro, a encarar a ferida original que você vem evitando há anos. Porque a depressão não é doença, é convocação. Mas se você ignorar esse chamado, o preço será alto e pode ser irreversível. Existe um circuito invisível operando dentro de você agora mesmo. Ele conecta cada pensamento a uma reação química, cada emoção a uma resposta orgânica, cada memória reprimida a um sintoma físico. Jung entendia isso profundamente quando disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Seu corpo não mente. Ele registra tudo. Cada mágoa não processada vira tensão muscular. Cada medo não enfrentado vira ansiedade crônica. Cada raiva engolida vira inflamação. Cada tristeza negada vira exaustão. E aqui está a verdade brutal. Você não pode curar o corpo sem curar a alma. Nenhum remédio alcança a raiz emocional de uma doença psicossomática. Nenhum exame detecta a sombra, mas ela está lá, operando, sabotando, esperando ser vista.
E quanto mais você ignora, mais alto ela grita, através de dor, através de doença, através de colapso, porque o inconsciente não desiste de você. Ele só intensifica os sinais até você parar e escutar. E agora você está escutando. E isso muda tudo. Jung descobriu algo que a medicina moderna ainda resiste a aceitar. Você não adoece apenas por vírus ou genética. Você adoece porque há partes de você mesmo que você rejeita, nega, esconde. Ele chamou isso de sombra, o repositório de tudo aquilo que você julga inaceitável em si mesmo. E aqui está o perigo. A sombra não desaparece quando você a ignora. Ela se manifesta em sintomas, em comportamentos destrutivos, em doenças que surgem do nada. Estudos em psiconeuroimunologia mostram que emoções reprimidas alteram a expressão genética, desregulam o sistema imunológico e criam ambientes celulares propícios ao câncer, doenças autoimunes e degenerativas. Você carrega dentro de si um arquivo emocional de tudo que nunca foi sentido, nunca foi dito, nunca foi integrado. E esse arquivo está vivo. Ele consome energia vital. Ele cria bloqueios energéticos. Ele adoece. A raiva reprimida se torna tumor. A tristeza negada se torna depressão crônica. O medo não enfrentado se torna pânico. E você continua buscando cura fora, quando a resposta sempre esteve dentro. Mas agora, você sabe. E saber isso te coloca em uma encruzilhada. Ou você enfrenta sua sombra, ou ela te consome. Toda vez que você nega uma emoção, você paga um preço. E o corpo sempre cobra a conta. Jung alertava: aquilo que você resiste, persiste. E a neurociência confirma. A supressão emocional crônica ativa os mesmos circuitos cerebrais do estresse traumático. Seu corpo não diferencia entre uma ameaça real e uma emoção reprimida. Para ele, ambas são perigo de morte. E ele responde adequadamente. Eleva cortisol, desregula hormônios, desliga funções não essenciais como digestão e reprodução. Você começa a viver em modo de sobrevivência permanente. Seu metabolismo desacelera, seu sono se fragmenta. Sua libido desaparece, sua memória falha, sua criatividade morre. E você nem percebe que isso começou há anos, naquele momento em que você decidiu ser forte e engolir o choro. Naquele dia em que você controlou a raiva e fingiu que estava tudo bem. Naquela vez em que você superou algo sem nunca realmente processar. Cada negação se acumula, cada emoção não vivida se deposita, e um dia, sem aviso, o corpo colapsa. E você se pergunta: como isso aconteceu comigo? Mas agora você sabe a resposta. E essa consciência é tanto sua salvação quanto sua responsabilidade. Existe um arquétipo antigo que Jung estudou profundamente: o ferido curador. Aquele que só pode curar porque primeiro foi ferido. Aquele que só encontra sabedoria porque primeiro atravessou a escuridão. E aqui está a verdade oculta. Sua dor não é punição, é iniciação. Sua raiva não é falha de caráter, é energia vital bloqueada. Sua depressão não é fraqueza, é convocação para uma transformação profunda. Mas a sociedade te ensinou o oposto. Te ensinou a medicar, a suprimir, a fingir. Te ensinou que sentir é perigoso, que vulnerabilidade é fraqueza, que emoções intensas são problema. E você acreditou e adoeceu. Porque quando você rejeita sua humanidade emocional, você se fragmenta. E a fragmentação gera sofrimento. Mas existe outro caminho, o caminho da integração, o caminho de Jung, onde você não foge da sombra, você a abraça, onde você não nega a dor, você a atravessa, onde você não suprime a raiva, você a transforma. E nesse processo algo mágico acontece. O que estava te adoecendo começa a te curar. Mas isso exige coragem. A coragem de sentir tudo que você tem evitado. E você tem essa coragem? Seu corpo não é apenas biologia, é biografia. Cada célula guarda memória. Cada órgão carrega significado simbólico. Jung sabia disso quando dizia que o corpo é a manifestação visível da alma. E a medicina psicossomática confirma.
75% das doenças têm origem ou agravamento emocional. Sua dor no peito não é só músculo, é mágoa não expressa. Sua gastrite não é só acidez, é raiva engolida. Sua insônia não é só desequilíbrio químico, é mente que não desliga porque há verdades não enfrentadas. Seu cansaço crônico não é só falta de vitamina, é alma exausta de fingir. E aqui está o segredo. Cada doença tem uma linguagem simbólica. Cada sintoma é uma mensagem cifrada do inconsciente. Mas você foi treinado a silenciar essas mensagens com medicamentos, com distrações, com negação. E quanto mais você silencia, mais alto o corpo precisa gritar. Até que um dia ele para de pedir e simplesmente desiste. E você chama isso de doença incurável. Mas não é. É só profundamente não escutada. E agora você tem uma escolha: continuar medicando sintomas ou começar a traduzir mensagens. Uma te mantém doente, a outra te liberta. Toda emoção é química. Toda química é informação. Toda informação cria realidade biológica. Quando você sente raiva, seu corpo libera uma cascata de neurotransmissores e hormônios. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. Seu coração acelera. Sua pressão sobe. Seus vasos se contraem. Seu fígado entra em modo de combate. Agora imagine isso acontecendo não por minutos, mas por meses, por anos. Seu corpo interpretando cada dia como ameaça de morte, cada interação como campo de batalha. E aqui está o que a ciência descobriu. Cortisol crônico literalmente encolhe o hipocampo, a área do cérebro responsável por memória e regulação emocional. Adrenalina constante desgasta seu coração. Inflamação sistêmica prepara o terreno para câncer, Alzheimer, autoimunidade. E na depressão, o oposto igualmente mortal, produção diminuída de dopamina e serotonina, circuitos de recompensa desligados, cérebro em modo econômico extremo, corpo poupando energia porque acredita que você vai morrer. E em nível celular você está. Suas mitocôndrias produzem menos energia. Seus telômeros encurtam. Você envelhece mais rápido, adoece mais facilmente e morre mais cedo. E tudo começou com emoções que você não soube processar. Mas você pode reverter isso. Agora. Vão te dizer para pensar positivo, para deixar ir, para não se apegar. E você vai tentar, e vai falhar, e vai se culpar por isso. Porque ninguém te conta a verdade. Repressão espiritual é tão tóxica quanto repressão emocional. Jung foi radical nisso. Não há luz sem sombra, não há totalidade psíquica sem imperfeição. Você não pode transcender o que você não integra. Você não pode curar o que você não sente. Você não pode liberar o que você não reconhece. E aqui está o perigo da positividade tóxica. Ela te ensina a negar metade da sua experiência humana, a pintar de dourado uma ferida sangrenta, a sorrir enquanto sangra por dentro. E seu inconsciente sabe a verdade. Ele sempre sabe. E ele vai te forçar a sentir o que você está evitando, não importa quanto você medite, afirme ou visualize. Porque a cura real não vem da negação iluminada, vem da descida consciente ao inferno pessoal, da coragem de olhar sua sombra nos olhos e dizer: eu te vejo, e você também é minha. Só então, quando você abraça toda a sua humanidade, luz e escuridão, alegria e dor, amor e raiva, você se torna inteiro. E um ser inteiro não adoece da mesma forma, porque ele não está mais em guerra consigo mesmo. Jung descobriu que o inconsciente fala em símbolos, rituais, mitos. E a cura profunda acontece quando você cria rituais conscientes para processar o que está preso dentro de você. Não é sobre terapia cognitiva, é sobre alquimia emocional. Transformar chumbo em ouro, raiva em poder, dor em sabedoria, depressão em renascimento. E aqui está o que poucos sabem. Seu corpo precisa de experiências somáticas para liberar traumas emocionais. Falar sobre a raiva não libera a raiva. Você precisa deixá-la mover através de você. Gritar, socar travesseiro, dançar violentamente, chorar até não haver mais lágrimas, escrever cartas que nunca serão enviadas, fazer fogueiras simbólicas, rituais de morte e renascimento.
Porque emoções não são conceitos, são energias vivas que precisam de corpo para serem transmutadas. E quando você finalmente permite que elas fluam, algo milagroso acontece. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, a tensão dissolve. E você sente algo que esqueceu existir: leveza. Não porque a dor desapareceu, mas porque ela finalmente foi honrada, sentida, integrada. E agora, em vez de te destruir, ela te fortalece. Porque você provou para si mesmo que pode atravessar o inferno e sobreviver. E isso muda tudo. Jung tinha uma visão radical sobre doença. Ele a via como símbolo de algo não vivido, como o inconsciente forçando uma pausa, uma reavaliação, uma mudança de direção. E aqui está a verdade proibida. Às vezes, você precisa adoecer para finalmente acordar, para parar de viver no piloto automático, para questionar tudo que você aceitou como normal, mas que estava te matando lentamente, aquele trabalho que drena sua alma, aquele relacionamento que te anula, aquela versão de você mesmo que você construiu para agradar outros. A doença vem como interrupção sagrada, como o portão que te força a entrar em território desconhecido, o território do seu verdadeiro eu. E aqui está a escolha. Você pode ver a doença como inimiga a ser destruída, ou como mensageira a ser escutada. Uma te mantém na guerra, a outra te leva à transformação. E transformação dói. Exige morte do falso eu, exige honestidade brutal, exige que você pare de fingir e comece a sentir. Mas do outro lado dessa morte simbólica, renascimento. Uma vida alinhada com quem você realmente é. Um corpo que não precisa mais gritar porque você está escutando. Uma alma finalmente livre. E isso não é cura, é libertação. Jung dedicou sua vida a um conceito: individuação. O processo de se tornar quem você realmente é ao integrar todas as partes rejeitadas de si mesmo. E aqui está a verdade dura: você nunca será feliz enquanto estiver fragmentado. Enquanto houver partes de você trancadas no porão da psique. Enquanto você tiver medo da sua própria raiva, da sua própria tristeza, da sua própria escuridão. Porque essas partes não desaparecem. Elas apenas operam nas sombras, sabotando sua vida de formas que você não compreende. Mas quando você finalmente tem coragem de descer, de abrir todas as portas internas, de olhar para tudo que você rejeitou, algo mágico acontece. Você se torna inteiro. E um ser inteiro não precisa de validação externa. Não precisa provar nada. Não precisa esconder nada. Ele simplesmente é. E essa plenitude se reflete no corpo. Menos inflamação, melhor imunidade, mais vitalidade. Porque quando a guerra interna cessa, o corpo pode finalmente descansar. Pode finalmente curar. Pode finalmente viver. E você descobre que a saúde verdadeira não vem de dietas ou suplementos. Ela vem de integridade psíquica, de ser um com todos os aspectos de si mesmo, de parar de se rejeitar e começar a se abraçar, totalmente, sem reservas, sem julgamento. Existe um momento na jornada onde você não pode mais voltar, onde você sabe demais para continuar fingindo, onde a inconsciência deixa de ser opção. Jung chamava isso de crise necessária, o momento em que você é forçado a escolher entre transformação ou destruição. E você está nesse ponto agora, porque depois de saber que sua raiva está te adoecendo, você não pode mais engoli-la inocentemente. Depois de saber que sua depressão é um chamado, você não pode mais apenas medicá-la e esperar que desapareça. Depois de saber que seu corpo é a voz da sua alma, você não pode mais ignorar os sintomas. A consciência te roubou o luxo da negação. E isso é tanto bênção quanto maldição. Porque agora você tem responsabilidade. Agora você precisa agir. E a ação mais radical, mais desafiadora, mais transformadora que você pode tomar é sentir. Sentir tudo. Permitir que as emoções reprimidas finalmente fluam. Permitir que a sombra emerja à luz. Permitir que o falso eu morra para que o verdadeiro eu possa nascer. Isso não será confortável, não será rápido, não será linear, mas será real. E real é o único caminho para a cura verdadeira. Então aqui está a sua escolha.
Você vai continuar evitando ou vai finalmente atravessar? Do outro lado do sofrimento consciente está algo que a maioria nunca descobre: plenitude. Não felicidade superficial, não ausência de dor, mas uma presença profunda consigo mesmo. Uma capacidade de sentir tudo, alegria e tristeza, amor e raiva, luz e sombra, sem ser destruído por nada. Jung descreveu isso como o processo de individuação completo. Quando você integra todos os opostos dentro de si e se torna um ser inteiro, completo, vivo. E quando você atinge esse estado, seu corpo responde. Inflamação diminui, vitalidade retorna. Doenças inexplicáveis começam a regredir, porque você não está mais em guerra civil interna. Você não está mais rejeitando partes de si mesmo. Você se tornou um ecossistema integrado, onde cada emoção tem espaço, cada memória tem propósito, cada ferida tem sabedoria. E você percebe que tudo o que você passou, toda raiva, toda depressão, toda dor, não foi punição, foi iniciação, foi preparação, foi a jornada necessária para você se tornar quem realmente é. E agora você está aqui, mais consciente, mais inteiro, mais vivo, e isso não é o fim, é o começo. Porque uma vez que você atravessa esse portal, tudo muda. Sua saúde, seus relacionamentos, seu propósito. Sua vida inteira se reorganiza ao redor dessa nova integridade. E você finalmente entende: curar não é voltar a quem você era. É se tornar quem você sempre foi, destinado a ser. A doença não é inimiga. É a linguagem que sua alma usa quando você parou de escutar. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.